Graça e paz, igreja. Enquanto eu abro a minha Bíblia, convido vocês também a abrirem a de vocês, que é muitos apetrechos aqui. Nós tivemos agora há pouco, o pastor já enfatizando, o dia que nós tivemos ontem, e foi muito bonito ver, né? Nossas crianças recebendo a palavra. E neste mês, o mês de outubro, que nós dedicamos uma programação muito especial para elas, nós também pensamos na família, né? Eu conversei hoje de manhã com a Fabiola e falei, Fabiola, a gente tem que pensar em pais e crianças, né? Quem está envolvido com criança, necessariamente, tem que pensar nos seus pais. E nós pensamos em compartilhar com vocês, pais e mães, uma reflexão, né? Não adianta nós trabalharmos com as crianças se nós não tivermos total envolvimento dos pais, lá no dia a dia, lá na segunda-feira, né? E foi pensando nisso que nós preparamos essa reflexão para hoje, essa mensagem para hoje. Como o pastor Alessandro disse na abertura, nós estamos trabalhando com o material do Pense Laranja. E o Pense Laranja, a própria menção à cor laranja, quem nunca viu, né? É uma associação do amarelo, da luz da igreja, e do vermelho, que representa o coração, o afeto, a família. Então, somando essas cores, nós temos o laranja. E nós estamos já trabalhando com o Pense Laranja desde o começo do ano. E agora nós estamos sentindo esse sonho, tendo esse sonho, né, esses planos de integrar a igreja. E se você não é pai, não pense que você fica de fora, porque nós todos, como corpo de Cristo, somos discipuladores de crianças. Né? Quando você abraça uma criança, quando você pergunta o que ela precisa, quando você ajuda em qualquer situação, você está discipulando, você está mostrando amor a elas. Né? Então, se você é jovem, se você não é pai ainda, você faz parte desse chamado também. Um dado bem rapidinho, antes de nós entrarmos na reflexão, na mensagem de hoje. Né? A igreja tem, em média, 40 horas anuais para ensinar as crianças. Vocês sabiam disso? Isso considerando que elas sejam assíduas. Se elas faltarem aí 3, 4 vezes no ano, já reduz esse total de horas. 40 horas anuais. Ou seja, 1h30 em média, 1h30 por final de semana. E a família? Quantas horas a família tem? 3.000 horas. Quantos de nós sabemos disso? Quantos de nós temos consciência disso? Quantos de nós aproveitamos isso? A cada ano que passa, quanto mais o seu filho se aproxima dos 18 anos, menos tempo você tem. Porque aí ele vai para a escola, reduz o seu tempo com ele. Porque aí ele vai para a faculdade, reduz drasticamente. Faz 18 anos, vai trabalhar, reduz drasticamente. Arrumou uma namorada ou namorado, então, acabou. Né? Reduz drasticamente também. Então, é por isso que nós temos essa urgência. Só para fechar essa abertura que eu queria fazer, eu tenho ouvido muitas mães falarem para mim assim, Lu, eu não quero ter filho, eu não quero ter mais, porque o mundo está difícil, o mundo está demais. E uma coisa que eu tenho convicção no meu coração é que o Senhor está preparado para isso. Ele está preparado para esse tempo, mas Ele também está preparando. E como nós vamos falar hoje sobre o reino dos céus, Ele está preparando e Ele está chamando obreiros para a seara. E nós somos, como pais e mães, avós, tios, tias, nós somos obreiros para essa obra. Ele não só está preparado. Pense quando Jesus nasceu. Né, a tirania de Herodes de ter mandado matar 2.000 crianças, a fim de matar o Messias. Pense quando Moisés nasceu. Outra tirania de um rei que mandava jogar no rio todos os meninos. E Deus estava preparado, não estava? Eles viveram e eles fizeram o que tinham que fazer. Só que Deus estava preparado, mas Ele também estava preparando. Preparou Joquebede, preparou Maria e José e preparou filhos e filhas, servos e servas ao longo da história. Então, nós precisamos entender que Deus está preparado, mas Ele não fica preparado sozinho. Ele fala, eu preciso de obreiros para essa seara. Jesus ensinou isso aos discípulos, vamos orar por obreiros para essa seara. Então, nós somos esses obreiros, como pais e mães. Seja tio, seja tia também, como eu disse. Amém, igreja?
diante de tantas opções, né, de criação de filhos, hoje o tema criação de filhos está muito em alta, gente. Nós não somos os únicos a falar de criação de filhos, não é só a igreja. Meu Deus, se você é mãe, basta que você preencha lá nos dados da sua rede social a sua idade. Pronto. O algoritmo entende que você é mãe e começa a sugerir para vocês N perfis de pessoas orientando sobre filho, psicóloga, enfim, N profissões, né, pedagogos. São muitas as metodologias, muitas. O mundo está falando disso, gente. E vocês acham que são coisas ruins? Não, são coisas boas, muito boas, aplicáveis, que dão fruto, que têm um retorno bom em educação, em personalidade da criança, enfim. Mas e nós, como igreja? Qual que é a nossa metodologia? A gente tem uma metodologia? A gente pensa sobre isso? Né? Como que o reino de Deus se envolve, está relacionado com a nossa forma de viver diariamente, lá na segunda-feira, e como esse reino de Deus nos ensina metodologicamente, né? Como esse reino de Deus nos inspira. Como que a gente sabe discernir o que é o método do reino de Deus para criarmos os nossos filhos, para ensinarmos as nossas crianças, e o método que não é de Deus, embora bom, embora eficaz, não apresenta a Cristo. O método que nós precisamos ter conscientemente é o método do reino dos céus. Eu quero ler com vocês, então, feita essa introdução, Mateus 6. Eu não disse os versos, né? É a partir do verso 25, tá? Mateus 6, do verso 25 ao 34. Eu quero orar rapidamente. Senhor, a Tua palavra abre portas, a Tua palavra transforma egos, Tua palavra salva, Tua palavra, como diz a Tua própria palavra, penetra o mais profundo do nosso ser, é apta para discernir as intenções do coração. Senhor, a Tua palavra é o poder que nós precisamos. A Tua palavra é quem nos reveste da sabedoria que precisamos. Neste momento, Pai, eu entrego as minhas palavras, os meus lábios, o meu coração ao Senhor. Não seja eu a falar, mas a Tua vontade por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. Mateus 6, o verso 25 ao 34. Diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, portanto, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu queria começar falando sobre esse reino. Vou falar em 3 pontos, rapidamente, como que nós vamos andar aí pelos próximos 30 minutos. 30, espero. Primeiro, nós vamos pensar um pouco como que é esse reino de Deus. O que é esse reino do céu? Segundo, nós vamos ver qual é o valor desse reino do céu. Ou seja, o que significa considerar esse reino acima de todas as coisas, né? O ponto 2. E o ponto 3 nós vamos ver na prática, né, o que significa esse reino na
vida com filhos, na vida com crianças, como nós vamos enxergar as crianças diante da mensagem desse reino. Para começar, é importante dizer que reino dos céus é o tema central, né, do Sermão do Monte. Se você ler Mateus de 5 a 7, você vai ver que o tema central, recorrente, é o Sermão do Monte, quando Jesus inicia seu ministério. E a partir dali, em vários momentos, Jesus continua falando, andando pelo caminho e falando, olha, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Tá em outro momento, olha, o reino do céu é semelhante a um pouquinho de fermento que a mulher usa para levedar a massa. Volta e meia, Jesus está falando para os discípulos como é esse reino. Ou seja, é no dia a dia. Está vendo isso aqui? A gente está lá fazendo bolo, está vendo esse fermento aqui? Isso aqui é como o reino do céu. É pouca coisa que se transforma em muito. Nós vamos retomar essa ideia mais para frente. Mas o reino do céu, a principal função, a principal distinção dele é que ele se refere a um domínio, a uma autoridade de Deus, a um governo de Deus. Lembra que quando João Batista é encontrado no deserto, ele tem uma mensagem. A mensagem dele é: arrependam-se. É chegado a vós o reino dos céus. Esse reino, ele chega. Não é uma coisa futura para onde nós iremos. Ele já é possível de viver. E Jesus, quando diz que nós precisamos procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, procurem o reino de Deus e o modo de viver que o acompanha. É a abrangência também. Quando nós pensamos em reinado, nós pensamos em abrangência. Um rei, quando governa, ele não governa só a sua casa, ele não governa só a sua cidade, ele governa o país. E se ele tiver mais domínio ou mais influência política, ele vai governar outros países. Pense isso na esfera do reino de Deus. O reino de Deus é a abrangência, não é algo como um pântano fechado em si. O reino de Deus, gente, não é um ministério na igreja. Quando Jesus andava e ensinava, olha, o reino dos céus é isso, o reino dos céus é aquilo, ele está dizendo, está vendo a vida? O reino dos céus é como isso aqui, e ele é completamente aplicável aqui fora. Eu gostaria de pontuar algumas áreas em que Jesus, se você ler Mateus 6, você vai ver que Jesus, leia com atenção, você vai ver que Jesus não faz referência a ações praticadas no templo. Quando ele fala de reino dos céus, ele está falando de um modo de viver diferente. E esse modo de viver diferente é ali fora. Com exceção daquela passagem que ele diz, quando você for dar oferta no templo e lembrar que um irmão tem algo contra você, vai lá e se reconcilia com ele. Com exceção disso, ele não faz menção a nenhum outro ato eclesiástico. Eclesiástico no sentido de igreja. Isso aqui, essas 4 paredes. Tudo que ele fala, está vendo isso aqui? Não façam como gentios. Vocês amem quem odeia vocês, não façam como gentios. Vocês façam bem quem persegue vocês, não façam como gentios. Não façam como os hipócritas, não façam como os publicanos, não façam como os fariseus. Em toda a lista, Jesus está falando de coisas ali fora. Como eu disse, com exceção desse momento que ele fala da oferta no templo. E um detalhe importante. Quando Jesus fala, quando você for dar oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia primeiro. Esse altar que Jesus faz referência, gente, não é lá na cidade deles. É lá em Jerusalém. O povo saía de tudo que é lugar de Israel para ir adorar em Jerusalém. Então, significava que se eu tivesse andado 500 quilômetros para adorar a Deus lá em Jerusalém, e eu me lembrasse que o meu irmão tinha alguma coisa contra mim, lá em Nazaré, por exemplo, lá em Cafarnaum, eu tinha que andar, voltar e me reconciliar com ele. Aí depois eu iria lá para o templo de novo de Jerusalém para dar minha oferta. Eu acho que o povo pensava 2 vezes antes de ir para o culto sem pedir perdão para o irmão, porque tinha que voltar tudo isso. Com exceção disso, Jesus está falando da vida comum, de um reino que é chegado, de um reino que toca a vida comum. E eu vou mencionar os pontos bem rapidamente. Jesus refere-se à vida em sociedade quando ele diz, seja sal e luz na terra. Jesus se refere às amizades quando ele diz,
Reconcilia-te depressa com teu irmão. Jesus se refere ao casamento, não cobiçem com o coração, porque se vocês cobiçarem uma mulher, ou nós mulheres, um homem com o coração, nós já pecamos. Perceba, é lá em casa, é lá na rua, né? Outro momento, nos compromissos firmados com a nossa boca, digam sim, sim ou não, não. Né? Isso nos vínculos que nós fazemos, seja comercial, seja emocional, quando você inicia um namoro, por exemplo, né? Seja sim, sim ou não, não. Nas esmolas, não sejam como os publicanos, que dão esmola, né, como os religiosos que dão esmola e ficam esperando ser a trombeta tocar diante de si para serem vistos. No modo de orar, não orem nas praças para serem vistos, orem em secreto, não sejam como os outros. A mensagem aqui esse modo de viver do reino de Deus não sejam como eles, não sejam como os gentios, não sejam como os publicanos. No modo de jejuar, jejuem com alegria para ninguém perceber. O seu Pai que vem em secreto vê e recompensará. Nos conflitos interpessoais é para amar quem nos odeia. No trato com o dinheiro, não tenham tesouros na terra, mas tesouros no céu, onde a traça não rói, os ladrões não roubam. No modo de lidar com as nossas necessidades físicas, que é precisamente esse trecho que nós lemos, né? Deus é o nosso provedor, não se ocupem com o dia de amanhã, não se preocupem com o que vão vestir, com o que vão comer. Porque o vosso Pai bem sabe o que precisam. O modo de viver do reino do céu não corresponde, resumindo esse ponto, apenas à vida na igreja. Gente, esse momento que Jesus fala da oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão e volta para dar oferta. Gente, isso é tão profundo. Isso é tão profundo. De que adianta você ofertar? E eu estou falando não é de dinheiro, é oferta da vida, é oferta do trabalho no ministério, é oferta do que for que você faz para o Senhor. Do que adianta você estar ofertando o que for para o Senhor, se o teu irmão lá fora está em conflito com você? E não é você com ele, não é ele com você. É preciso procurar, é preciso reconciliar. Não sejamos como os gentios. Outra coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção. No final do capítulo 5, Jesus fala assim, vocês sabem que as pessoas aí amam quem as ama e odeiam quem as odeia. Com vocês não pode ser assim. Vocês têm que amar quem vos odeia. Todos esses princípios, gente, todos esses, essa lógica inversa aí, que eu já pontuei aqui ao longo desses minutos. Existe um princípio aí, um princípio do reino dos céus, o princípio da inversão é diferente, não sejam como gentios. Esse mesmo princípio precisa se aplicar ao princípio da preocupação com as coisas da terra, com os bens materiais. Não se ocupem, não se ocupem. E se Deus está falando para nós não nos ocupar e não nos preocuparmos, o que Ele pede em vez disso? Ele pede para nós buscarmos primeiro o reino dos céus. E o modo de viver que o acompanha. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o que Jesus não está dizendo. Tá? O que Jesus não está dizendo nesse texto? Ele não está dizendo que nós não temos necessidades primárias e que nós não devemos trabalhar para supri-las. Não é isso. Nós devemos manter os nossos trabalhos e comermos do fruto do nosso trabalho. O que Jesus está dizendo é para nós não nos ocupar-se antes, preocupar-se dessas coisas. Porque essas coisas vão roubar o nosso coração. E quando essas coisas ocupam o nosso coração, nós deixamos de priorizar o reino dos céus. Jesus está ensinando que mesmo as nossas necessidades básicas se tornam oportunidades de viver de um modo diferente dos pagãos. Quando nós entendemos o reino de Deus, nós não deixamos de fazer nada disso, de prover o alimento, de prover a roupa, de prover a bebida. Mas nós não deixamos que essas coisas tomem um lugar tamanho no nosso coração, a ponto de viver de segunda a segunda, preocupados com essas coisas. Eu quero falar agora desse reino de Deus, é o ponto 2, desse reino de Deus em primeiro lugar. Como esse reino de Deus vai chegar a esse primeiro lugar e como isso vai impactar qualquer área da nossa vida
incluindo a criação de filhos. Quando Deus disse, haja luz, né, olha o tamanho da provisão do nosso Deus. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, Ele estava provendo luz para nós. Quando Deus disse, não façamos homem não, né? Antes disso, quando Deus criou esse meio natural, né? A água, as árvores frutíferas, Deus estava falando, eu não posso criar o homem sem o seu sustento. Mas a grande obra das mãos de Deus foi o homem, foi a mulher, somos nós. Mas Deus falou, não, eu tenho ainda 5 dias de trabalho por eles. Eu preciso prover muita coisa para eles ainda. É lindo a gente ver o relato da criação, porque você vê, o Senhor estava pensando em mim. O Senhor estava pensando nas necessidades do homem. E de tudo, né, gente? Eu mencionei a criação, mas o próprio Cristo, né, é o nosso elemento necessário. Deus proveu Cristo para as nossas almas. Deus proveu a criação para os nossos corpos. A água, o ar, as árvores frutíferas, os animais. E Deus proveu Cristo para o sustento das nossas almas. Eu quero falar sobre 3 pontos do Pai Nosso. Nós não lemos o Pai Nosso, mas o Pai Nosso, Jesus está falando ali sobre esse reino dos céus, o reino dos céus, e a certo momento ele fala, não orem. Deixa eu ler esse trecho que é tão importante. Ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não usem de vãs repetições como fazem os pagãos. Lembrem, ele está implementando um reino e um modo de viver distinto. Um modo de viver que acompanha esse reino. Mas orando, não usem de vãs repetições como fazem os pagãos, pois eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira. Pai nosso que estás no céu, é a oração que a gente conhece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, reconhecer Deus como Pai. Pai nosso. Os gentios não reconhecem Deus como Pai, o Pai que dá, o Pai que provê. Vocês não são como eles, vocês precisam chamar esse Deus de Pai, vocês precisam reconhecer esse Deus como Pai. Um Pai que vem em secreto, que ama e conhece as necessidades do seu filho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Olha, Jesus resumindo tudo que ele está falando ali nesse Sermão do Monte, nessa oração. Nesse modelo de oração. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O que alimenta as nossas almas é o reino de Deus e a sua vontade. Depois nós temos necessidades físicas, que são importantíssimas, mas não primárias, não no sentido de valer mais do que os valores do reino. E só depois Jesus fala sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, precisamos confiar que Ele tem total conhecimento de nossas necessidades e as supre. O que isso tem a ver com criação de filhos, né? Tem, gente. Tem muito a ver. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. É um texto que eu quero fazer um paralelo com esse de Mateus 6 que nós lemos. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 20. Que agora nós vamos precisamente para o ponto 3. Os valores do reino dos céus na criação de filhos. Mateus 20, versículo 20. Mateus 20, versículo 20. Enquanto vocês abrem, eu quero ler esse texto com vocês, porque nós corremos alguns riscos, para mostrar que nós corremos alguns riscos, quando nós não entendemos esse reino dos céus
e o modo de viver que o acompanha, esses valores. Quais são os riscos que nós corremos? Nós corremos o risco de sermos como a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos ler? Mateus 20, a partir do verso 20. Se você puder ler comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: Então se aproximou dele Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Ela adorou e desejou pedir uma coisa. E ele disse para ela: O que tu queres? Ele, Jesus, né? Jesus pergunta: O que tu queres? E ela diz: Concede que estes meus dois se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que sou batizado? E os discípulos disseram: Sim, podemos. E Jesus respondeu: Sim, na verdade, vocês beberão o meu cálice e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas será dado àqueles para quem o meu Pai o preparou. E quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados contra os dois irmãos. E Jesus, chamando-os à parte, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Quem dentre vós desejar ser grande, será o vosso servo, e quem deseja ser o primeiro, seja também o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O que temos aqui? Temos aqui a mãe de dois, na verdade, Tiago e João, dois discípulos de Jesus, que não tinha entendido nada sobre o reino dos céus. O que ela pede? Ela chega e fala: Senhor, que tal? Os meus filhos estão aí seguindo o Senhor faz muito tempo, abandonaram suas vidas. Que tal o Senhor dar um lugar para eles, para um à direita e para um à esquerda? Nada mais justo. Como parece insensato esse pedido. Como parece absurdo. E Jesus fala: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Isso não compete a mim. Traduzindo em outras palavras, poderíamos estender essa resposta de Jesus para dizer assim: o que você está pedindo não faz parte da visão do reino do céu. A visão do reino do céu é servir para ser grande, é diminuir para ser exaltado. Não faz parte. O que eu quero dizer é que quando nós não entendemos essa lógica do reino dos céus, nós corremos o risco de fazermos orações tolas. Orações com valores desse mundo. Orações que querem exaltação. E eu listei aqui alguns outros perigos que nós corremos quando, embora andemos com Jesus há muito tempo, ainda não entendemos a lógica do seu reino. E não temos a menor sabedoria, não sabemos minimamente aplicá-la na nossa vida comum. Curioso, porque nesse momento que que essa mãe aborda Jesus está falando novamente do reino dos céus. Se você ler o começo do capítulo 20, Jesus está dizendo: o reino dos céus é comparado a um homem pai de família que sai para procurar trabalhadores para a sua seara, etc, etc, etc. Jesus está dando outro princípio do reino dos céus aqui. E chega uma mãe e fala assim: Senhor, que tal meus filhos ocuparem esse lugar no teu reino? Ela entendeu tudo errado. Ela entendeu tudo errado. E eu quero listar com vocês aqui mais alguns pontos desses perigos que nós corremos, assim como essa mãe, de fazermos orações que não serão respondidas, porque, como diz Tiago, nós não oramos como convém. Nós não sabemos orar. Quando não entendemos o reino de Deus e o modo que o acompanha, corremos o risco de implantar em nossas casas, não o reino de Deus, mas o nosso reino. Desejamos para os nossos filhos não uma vida fiel à vocação que o Senhor lhe deu, mas nós queremos que eles vivam o que nós sonhamos, talvez o que nós não vivemos. Quando os nossos filhos erram, por exemplo,
Nós não lamentamos o pecado deles contra Deus. Nós ficamos irados porque eles obedeceram à nossa ordem. Me constrangeu em público. Nós não choramos pelos pecados deles. Quando não entendemos o reino de Deus e o modo de viver que o acompanha, corremos o risco de, pelo nosso modo de viver, ensinar os nossos filhos que nós somos os provedores, não Deus. O excesso de trabalho por amor ao trabalho, o excesso de trabalho por amor ao dinheiro, o excesso de trabalho por amor às necessidades inventadas, mostram para os nossos filhos que nós somos os provedores e não Deus. Quando não entendemos o reino de Deus e o modo de viver que o acompanha, corremos o risco de, pelo nosso modo de viver, ensinar aos nossos filhos que a aparência é tudo o que importa. Quando chegar na casa de fulano, você não faz isso, nem fala isso. Aí em casa, a gente solta. Se acontecer de na casa de fulano você fazer isso, falar isso, aquilo, outro, Deus te aceita. Nós precisamos corrigir você. Mas eu não sou duas mães. Eu sou a mesma mãe que eu sou aqui, eu sou lá. Filho, a aparência não é tudo o que importa. Vamos ser íntegros. Lembra aquilo que você fez? Nós precisamos corrigir. É em casa e é na casa do fulano. Não é a aparência que nós estamos querendo educar. Nós precisamos alcançar os corações. Eu sempre menciono esse livro, Desafio aos Pais, do Paul Tripp, e ele diz o seguinte: por trás de cada comportamento dos nossos filhos existe um coração. Por trás da rebeldia, da teimosia, do não vou, não quero, não faço, existe um coração em pecado, pelo qual nós precisamos orar. Perceba que essas atitudes pontuais não são pontuais. Elas aparentam ser, mas existe um coração que precisa ser resgatado. Precisa ser discipulado. Corremos o risco de desejarmos Deus na vida dos nossos filhos, como a mãe dos filhos de Zebedeu, apenas para que eles não tenham más amizades ou fracassem na vida amorosa. Corremos o risco de trabalhar demais pelo pão que o Senhor já prometeu prover e perdermos o tempo e o privilégio que o Senhor nos deu para ensinarmos o Evangelho aos nossos filhos. Sentar aqui, vem cá, vamos ler Mateus. E, gente, ler Bíblia com criança é a coisa mais fascinante que tem. E vem as perguntas. E é isso e é aquilo, e você inventa, vira cambalhota, mas você fala da palavra para eles. Cientificamente comprovado, a primeira infância é o momento de você criar seu filho. É o momento de você imprimir neles o amor ao reino. O amor por esses valores. Filho, você está fazendo isso para ser visto? Então vem aqui, você não vai fazer. Não é assim. Jesus falou para nós orarmos em secreto, jejuar em secreto, dar esmola em secreto. Você está fazendo isso aqui para ser visto? Seu ministério aqui, você está usando para quê? Vamos corrigir o coração? Vamos lembrar dos valores do reino? Quando nós não entendemos o reino de Deus e o modo de viver que o acompanha, corremos o risco de colocar a nossa confiança em Deus, não em Deus, desculpa, mas na estabilidade financeira. Corremos o risco de colocar o nosso coração no tesouro errado. Jesus diz nesse mesmo sermão aqui, para nós não ajuntarmos tesouros na terra, mas no céu. Corremos o risco de escolhermos nossos próprios tesouros e trabalhar em prol deles, trabalhar para consegui-los. E uma coisa muito importante. Quando não entendemos o reino dos céus e o modo de viver que o acompanha, corremos o risco de pensar que os nossos filhos são propriedades particulares e não corpo de Cristo e não reino de Deus. Portanto, eu opto se eu quero ter ou se eu não quero ter.
quando eu vou ter, quando eu não vou ter. Nós não oramos acerca dessas coisas. Nós não oramos assim, Senhor, eu entendo que o teu reino precisa de quê? De expansão. Senhor, a minha família é o início de parte desse reino. E precisamos ver o modo de viver que acompanha esse reino, gente, se trata de um modo de ver, simplesmente um modo de ver. Se você entende o Deus como Criador e provedor de todas as coisas, que proveu não só os bens materiais, mas proveu Cristo para o sustento das nossas almas, e que esse Cristo teve um momento que passou pela cruz para nos redimir desse pecado, do pecado que nos acompanha desde o Éden, e que depois de consumado esse sacrifício, nós somos reconciliados com Deus, e a partir desse momento de reconciliação, somos também reconciliadores, você passa a entender, você passa a ver diferente, filho. Meu filho, você não pode errar. Não, você vai errar, você se arrepende rápido, para você não perder nada do reino dos céus. Você é um soldado. A ótica do reino de Deus começa a te impactar. Você fala, Senhor, eu sou chamada, eu fui reconciliado por meio desse Cristo. E como Paulo escreve, agora nós passamos de reconciliados para reconciliadores. Como que é ser mãe reconciliadora? Como que é ser pai reconciliador? É olhar para o seu filho no momento de erro e falar, Senhor, alcança. Não adianta eu disciplinar sem a palavra, gente. Não adianta a gente disciplinar sem a palavra. Porque senão a história do Salvador não faz sentido. Filho, você vai errar e eu não sou capaz de mudar o seu erro. Eu não sou. Eu posso orar com você? Vamos orar. E quando ele vê o meu erro, tá vendo, filho? Eu nem sou capaz de mudar o seu erro, nem o meu próprio. Precisamos orar, precisamos desse Salvador. A ótica do reino nos impacta. E nós passamos a ver tudo como Deus vê. Quando Jesus fala, olhai para os lírios do campo. Eles não costuram, nem fiam, mas estão vestidos. Um ímpio, um gentio, um descrente pode olhar um lírio do campo como um lírio do campo. O cristão vê um sustento de Deus. É ótica. Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, mas elas colhem. Quando você vê um passarinho comendo lá na sua graminha, lá no seu quintal, um ímpio, um descrente, ele vai olhar, esse é um passarinho. Nós vamos falar, olha, Deus está sustentando ele nesse exato momento. É ótica. É ótica. É modo de ver. Para finalizar, eu coloquei aqui alguns pontos. Eu disse que, quando nós não entendemos o reino de Deus e o modo que o acompanha, nós nos assemelhamos à mãe de Zebedeu, certo? São os equívocos que nós corremos o risco de cometer. Agora, eu quero pontuar ações positivas, ações que podem nos ajudar a perceber a prática desse reino, né? O reino de Deus e o modo de ver que o acompanha exige de nós um modo de ver totalmente transformado pelas boas novas do Salvador. Esse reino que é chegado, ele já é possível, né? Nós não vivemos tudo o que viveremos na consumação, mas já é possível para nós algumas coisas. O reino de Deus e o modo de viver que o acompanha exige de nós olhos que vejam a miséria que nos encontramos e como Deus sustentou, proveu o sustento para os nossos corpos e para as nossas almas. Esse que é Cristo é o nosso sustento primordial. E esse que é Cristo, que é o nosso sustento primordial, nos chama a sustentar outros, incluindo os nossos filhos. Esse modo de viver do reino exige de nós olhos que vejam nossos filhos não como crianças birrentas, apenas porque elas fazem birras, mas como ovelhas perdidas, necessitadas de um pastor para guiá-las. Às vezes, nossos filhos, como o filho mais velho, estão perdidos dentro de casa, por falta de pastoreio nosso. O reino de Deus e o modo de viver que o acompanha exige de nós olhos que vejam nossos filhos não como adolescentes rebeldes. Não. Mas, muitas vezes, como o filho pródigo, o filho que sai pelos enganos do mundo no seu coração. Eu estou vendo espiritualmente, estou vendo pela ótica do reino. Meu filho está sendo levado pelos valores do mundo. Eu preciso resgatá-lo.
E esse pastor, esse resgatador, é você pai, é você mãe. Não como salvadores, gente, isso é tão importante, não como salvadores. Quando a gente fala de resgate, você resgata seu filho é como um pastor, né? Mas não no sentido de salvador. Paulo diz, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus dá o crescimento. Então, nós estamos plantando como se dependesse totalmente de nós. Mas nós sabemos que nós vamos colher dependendo totalmente de Deus. É Ele quem dá o crescimento, é apesar de nós, embora sejamos chamados a fazer. Não somos chamados a dar o crescimento. Isso pertence a Deus. O reino de Deus e o modo de viver que o acompanha exige de nós olhos que vejam a vida amorosa dos nossos filhos com toda a cautela. Buscando saber de Deus se essa relação estará a serviço do seu reino ou não. Como que os jovens, vocês jovens, eu já fui isso e me preocupei com isso na época. Como que o meu namoro, quais as chances, as possibilidades do meu namoro servir a esse reino? São grandes? Então vamos. São pequenas? Não dá, o reino é prioridade, não vou. O curso que o seu filho vai fazer, daqui a pouco o meu, na faculdade. Filho, quais são as chances de você servir o reino nessa profissão? Se você vai ser, não sei, não vou citar a profissão aqui. Mas quais são as chances? Você está preocupado com isso? Recebeu de Deus uma resposta sobre isso? É isso mesmo? Muitas vezes nós vamos receber resposta clara, né? Mas é preciso pedir a Deus uma orientação. Senhor, se não for pelo teu reino, eu não quero ir. O reino de Deus e o modo de ver que o acompanha exige olhos de nós que vejam o que o Pai vê. Quando Jesus aponta para os lírios do campo, ele está mostrando a ótica do Pai. Eles são revestidos, cuidados, abrilhantados pelo sustento do Pai. Façam assim também, não façam como gentios. Olhar o que Deus vê é receber a ótica do reino. Isso deve acontecer, gente, de tal maneira, que a nossa preocupação não seja mais o que é necessário ao sustento do corpo apenas, mas o que é necessário ao sustento das almas, incluindo as almas pequenininhas que estão lá na nossa casa. É diferente de um modo religioso de criar filhos. O modo religioso é isso que Jesus está apontando aqui. Não faça como os fariseus, não faça como os doutores da lei, não faça como os hipócritas, não faça como os gentios. É o modo religioso, é de fora para dentro. Tem coisa mais íntima do que a oração em secreto? Pois é isso que Deus valoriza. É de dentro para fora. Para concluir, uma outra comparação que Jesus faz sobre o reino dos céus. O reino dos céus, lá em Mateus 13 agora, tá? 13, 31, 32. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves vêm fazer nela os seus ninhos e ramos. Gente, que imagem linda essa daqui. Que imagem linda. O reino dos céus é como uma semente pequenininha. Sabe aquilo que você faz lá em casa como mãe? As mães vão me entender. Eu tendo a falar mais com mãe, né? Aquilo pequenininho que você faz em casa, um almoço que você serve, um versículo que você lê e ora junto. Aquilo que você abre mão de você, nós sabemos o quanto nós abrimos mão de nós. Por eles. Tudo isso é reino. Tudo isso é reino, Senhor, obrigada, porque eu estou servindo aqui um futuro homem de Deus, uma futura mulher de Deus. E me reveste dessa sabedoria, porque eu não quero ser displicente com o meu tempo. O reino dos céus é como um grão de mostarda. São pequenas coisas. Algumas metodologias estão falando, não, é preciso ir para fora. O mundo está lá fora, né? Up, altas aventuras. O mundo está lá fora, a aventura está lá fora. Não, a aventura está aqui dentro, lá dentro de casa. E por que ele é pequenininho? Porque ele demonstra não ter valor.
Outra parábola que Jesus conta é que o reino do céu é semelhante a um homem que compra um campo que ali tem uma pérola escondida. Ele descobre que ali tem uma pérola escondida. Ele vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é como esse campo. O que é isso? Ele encontrou algo de importância maior, algo de valor maior. Ele vende tudo para comprar esse campo. Essa imagem do grão de mostarda, ela cresce, vira uma árvore, onde as aves vêm e fazem nela o seu ninho. O que é isso, gente? Reino de Deus é quando você semeia pouco, mas semeia consciente de que está semeando no reino de Deus. E aquilo prospera. Talvez você não veja, mas vai prosperar. E quando prosperar, as aves, aquelas que Deus sustenta, farão nela o seu ninho. Muitas pessoas, muitos colherão do que nós estamos semeando na vida dos nossos filhos. Gente de todo lugar, nós não sabemos. Mas o grão de mostarda que estamos semeando hoje na vida dos nossos filhos crescerão e sustentarão a muitos. Isso é o quê? Isso é expansão, isso é reino. Senhor, o tempo que eu tenho agora são 30 minutos. Me ajuda a ensinar meu filho. Agora, Espírito Santo, o Senhor foi nos dado como consolador. O Senhor disse que Ele nos ensinaria e nos lembraria de todas as coisas. Por favor, não me deixe perder essa oportunidade. Meu filho errou drasticamente. É o momento de você apontar para o Salvador, porque Ele precisa dele. Não é o momento de nós externarmos as nossas iras. Por isso, nós precisamos ser transformados pelo fruto do Espírito para criarmos nossos filhos. E ainda há tempo de você abraçar o seu filho, a sua filha. Você que ainda não tem filho nem filha, abrace o sonho de ter filho e associe isso a reino, a expansão e a glória do Senhor. Amém?